Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. E no curso, mais para frente, nós vamos falar da origem do Espírito. Qual foi o nosso início, milhões de anos atrás? Tá? Ainda não dá para falar sobre isso, mas mais para frente nós vamos falar. E a origem é poderíamos falar assim, uma célula divina. Uma célula de Deus, nós começamos dali, só que em branco. Estamos aprendendo diariamente. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Eu não sei se eu comentei ontem, acho que não. Acho que eu comentei, falei uma vez na palavra serenidade, não sei se alguém lembra. Eu falei de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Falei, nossa, estou só falando coisa ruim aqui. Não, tem coisa boa também, né? Que é a humildade, que é a compaixão e a serenidade. E a serenidade é uma conquista. A gente precisa estar trabalhando sempre. Por que eu vou me exaltar? Por que eu vou responder com raiva? Por que eu vou estar com aquela impaciência, aquela intolerância, aquele reclamar de tudo? A resposta para tudo isso está na conquista da serenidade. No começo, a gente treina, muda, depois fica. Vale a pena. O nosso tema vai falar sobre o progresso. É tão engraçado falar sobre o progresso, que muitas pessoas, muitos de nós, quando a gente fala de progresso, a gente já pensa mais no material, na verdade. É comum a gente pensar em progressos de coisas que a gente vê renovar, cidades que eram muito pequenininhas que crescem, tanta coisa nova, tanta coisa tem acontecido aí. Mas também a lei do progresso, que é uma lei moral, que é uma lei de Deus, que Deus ele nos criou simples e ignorantes, mas ele não nos soltou assim, falar, deixa aí que eles vão aprender, não. Ele nos deu uma base para nós seguirmos. E que bases são essas? Ele criou as suas leis. Uns chamam de leis morais, outros chamam de leis divinas. Essas leis criadas por Deus, ela é universal. Ela tem validade em todos os planetas. Porque no capítulo 3 do Evangelho, lá diz, há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós sabemos disso. E lá também, em todos os lugares, essa lei vale, diferente das leis dos homens. E o que acontece com as leis dos homens? Elas não são alteradas? A partir do momento que as coisas vão mudando, vão acontecendo coisas novas, as leis podem ser alteradas. Podem ser criadas leis novas, não é verdade? A de Deus, não. A de Deus, ela é imutável. E uma das leis para que nós possamos nos transformarmos na nossa existência aqui desse planeta é a lei do progresso. No Livro dos Espíritos, na questão 76, diz assim, ó, o homem não foi destinado a perpetuar-se eternamente no estado natural, ou seja, e nem foi criado para viver eternamente na infância. Vocês já pensaram? Se nós nascêssemos e não crescêssemos, ficássemos crianças, bebezinho para sempre, ia ter graça? Ia ter algum motivo da nossa existência nesse planeta? Mas para progredir, tem uma outra lei que eu não vou me aprofundar dela, mas não tem como falar da lei do progresso sem falar da lei do trabalho. Para existir progresso, tem que existir o trabalho mútuo também, né? E muitas outras leis, que eu até convido a todos que se interessarem, leiam, pessoal. Leiam Kardec.
Tem o livro dos Espíritos, a parte 3, explica todas as leis morais, todas as leis de Deus estão lá. Vocês acham que a gente progrediu muito na parte intelectual ou na parte moral? O que vocês acham? Todos concordam? Realmente nós progredimos mais na parte intelectual? E a moral? Nós progredimos ou não? Estamos pior ou estamos melhores? Nós melhoramos na prática. Por um acaso, vocês andam para uma pracinha aí, vocês vêem alguém sendo queimado na fogueira? Já viram? Ou, por exemplo, alguém já foi no estádio, viu alguém, um grupo de pessoas sendo comida por leões? Vocês têm visto isso ultimamente? Essa era o passeio de domingo, há um tempo atrás. Percebe quanto que nós melhoramos? Por mais que nós imaginemos às vezes a gente escuta muitas pessoas falarem, esse mundo não tem jeito, está cada dia pior. Há 200 anos atrás, quando um fazendeiro tinha um grupo de escravos e dava alimentação para esse escravo, tratava bem, ele era um senhor, nossa, esse homem é demais. Hoje, se a gente encontra um fazendeiro com um grupo de escravos, ele dá alimentação para esse escravo, ele é visto como criminoso. Graças a Deus, né? Graças a Deus nós melhoramos. Mas ainda precisamos melhorar mais. Agora, o que vocês acham? Nós precisamos melhorar só a parte moral? Isso já é o suficiente? Aí eu vou aprender todas as leis de Deus. Eu vou ter o meu coração cheio de amor. Será que é o suficiente para o progresso? O que vocês acham? Colocar em prática isso. Nós precisamos praticar. Mas, meus queridos, como Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, o Evangelho nos fala, não basta nós progredirmos só a parte moral. Se faz necessário progredir a parte intelectual também, mas eu não estou falando a parte intelectual, o pessoal fala, eu não vou conseguir fazer uma faculdade. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando, quando fala-se da parte intelectual, é acompanhar a transformação do planeta também. É sério? Por exemplo, hoje, graças a Deus, a medicina está avançada. Tem várias enfermidades que há um tempo atrás não existia cura. E por que isso acontece? Pela lei do progresso. O que seria de nós se a medicina parasse? Há uns 200 anos atrás, as pessoas elas viviam até que anos? Quantos anos você acha? 30, 40. Isso mesmo. 30, 40, e já eram vistas como idosas. Hoje nós vivemos quantos anos? Graças a Deus, mais tempo a gente está tendo nesse planeta para melhorar, não é verdade? Antigamente o tempo era curtinho, né? Agora nós temos um tempo mais. E isso tudo graças à lei do progresso. E outras leis divinas também. São as leis de Deus. Agora, se nós pensarmos assim, eu posso desenvolver só o intelectual? O que adianta? É o que está acontecendo hoje em dia, graças a Deus é importante. Tanto desenvolvimento, hoje a gente tem o mundo todo dentro do bolso, não é verdade? Um quadradinho, a gente tem contato com o mundo inteiro, se a gente quiser. Isso é maravilhoso. Isso é importante. Isso se faz necessário. Está dentro das leis, está dentro do que o nosso Pai quer para nós. Hoje, imagina Paulo de Tarso para chegar numa cidade a outra, que ele conduziu várias igrejas. Quanto tempo ele levava? Jesus. Hoje não, a gente reclama até do metrô lotado, não é?
Vamos voltar lá no tempo de Jesus para como que a gente conseguia chegar na outra cidade? Era fácil? Então, vamos agradecer o metrô, né, gente? Já pensou se não existisse metrô? Outros meios de transporte, ônibus? Isso se faz necessário. Mas, meus queridos, hoje o nosso foco maior, nós precisamos ter essas. Vamos imaginar que é só em figuras só aleatórias. Somos um anjo. Nós sabemos, dentro da doutrina, que anjo não tem asa. Mas se tivesse, você acha que se a asa intelectual está assim, percebe? E a asa moral está assim. A gente vai conseguir alcançar voos altos assim? Quem criava passarinho, espero que aqui ninguém crie passarinho mais, não tenha passarinhos presos. Mas quem criava, eles não cortavam a asa deles? Por que eles cortavam a asa do passarinho, gente? Alguém sabe? Imagina isso. Uma asa de um passarinho é a asa moral, a outra asa é intelectual. Portanto, uma das asas, o passarinho não conseguia fazer voo, assim somos nós. Nós precisamos desenvolver o progresso moral e intelectual. Estamos muito avançados na parte intelectual. E vão avançar mais, mas nós precisamos refletir e desenvolver a parte moral. Mas como que a gente faz isso? Nós podemos desenvolver a parte moral individual. De que maneira nós conseguimos desenvolver a parte moral individual? Seguindo os ensinamentos de Jesus. Qual deles? Eles falam que esse mandamento é de Jesus, mas já não é. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus falou que esse mandamento seria o suficiente para que a humanidade melhorasse. Mas não. Se nós nos amarmos, nós precisamos olhar para dentro de nós. E quando nós voltamos para nós vamos identificar nossas falhas. Aí nós vamos procurar melhorar. Por que nós vamos querer melhorar? Porque nós nos amamos. Ninguém consegue ir em busca da melhoria se ela não se amar. Se ela se ama, ela vai identificar as suas falhas, vai conseguir falar, olha, eu falho aqui, eu preciso melhorar isso. E ela vai em busca dessa transformação. Porque ela não está só, ela tem todos os ensinamentos do mestre para que nós possamos melhorar. Mas nós não conseguimos melhorar se a gente não se ama. O amor cura tudo mesmo. O amor é capaz de ele nos dar essa força. E quando nós nos amamos, que nós resolvemos melhorar, a gente vai buscar essa transformação moral. E olha interessante, quando nós conseguimos, aos poucos, nos transformarmos moralmente, com certeza, nós vamos fazer o quê com as pessoas que estão ao nosso redor? Nós vamos ser o exemplo. Se a pessoa não conseguir mudar, porque isso é individual, é de cada um, a escolha de cada um, ela pelo menos vai prestar atenção por que fulano era de um jeito e agora está tão diferente. Começou a vir aqui, ouvir os ensinamentos do Sr. Edson, chega em casa, está tão diferente. Por isso que ele falou, na hora que ele estava falando aqui, não basta só ter o conhecimento. Sem o amor não adianta nada. E quando a gente fala do progresso coletivo, o que a gente está falando quando a gente fala do progresso coletivo? É que nós vamos observar que cada criatura, cada um de nós, temos uma história por trás. Cada um de nós aqui temos a nossa história. Às vezes a pessoa chega no local, ela está muito agitada, ela não consegue falar, ela está
a gente já imagina, já vai julgar. Mas vamos imaginar que cada um aqui tem uma história que não contou para ninguém. Percebe? E quando nós percebemos que o outro ele tem uma história por trás, ele tem uma vivência, a gente vai ter um olhar diferente para o próximo. Nós vamos olhar o nosso irmão com um olhar mais amoroso. Para acontecer essa transformação moral coletiva, não tem como ela iniciar se não partir de nós mesmos. Porque quando nós resolvemos nos transformar e colocar em prática esses ensinamentos, porque o que é o progresso moral? É quando a gente não vai julgar o próximo, quando nós vamos perdoar, colocar em prática o perdão, a caridade. A doutrina dos espíritos já nos ensina, sem caridade não há. E a salvação de quem? Nossa mesmo. Porque muitas vezes a gente acha que quando a gente faz caridade com o outro, a gente está fazendo bem com o outro, não é verdade? Estamos. Mas nós estamos fazendo um bem maior para nós. Porque quando a gente tem o ato de praticar a caridade, seja ela qual for, eu não estou falando só da parte material. Qualquer caridade, que seja ouvir uma pessoa, até ceder um lugar para uma pessoa sentar. A pessoa está tão cansada. Você cede, a pessoa vai emanar aquele sentimento bom para você. Então, você está recebendo um bem. Então, esse progresso moral ele vai iniciar dentro de casa, por quê? Porque quando nós conseguimos, dentro do nosso lar, colocar em prática todos esses sentimentos bons que o mestre nos ensinou, vai se tornar muito mais fácil, depois estender isso fora de casa. Porque não basta só lá fora. Eu sempre gosto de falar, dentro da nossa casa é onde nós vamos conseguir a verdadeira transformação. O verdadeiro progresso moral mesmo dentro da nossa casa, porque é ali que é o difícil de lidar, porque nós temos mais liberdade com as pessoas que convivem conosco, não é verdade? Lá fora, nós precisamos fazer o social. Na nossa casa, a gente pode ser nós mesmos. Então, quando a gente consegue colocar isso em prática, principalmente com as nossas crianças, a gente consegue ensinar para a criança que precisa falar um bom dia, isso é progresso moral. Simples bom dia. Respeitar os idosos, respeitar todas as pessoas. Ensinar a criança desde pequenininha. Hoje as escolas ensinam as crianças a fazer reciclagem. Meu afilhado chega em casa e fala, olha, ele me chama de Dedê. Dedê, você não pode colocar isso daqui. As crianças estão aprendendo na escola. Reciclagem é o quê? Amar o planeta. Isso é progresso moral. Tudo que envolve amor é progresso moral. Tudo que envolve material, transformação, renovação, criação é progresso intelectual. Quando a gente fala progresso intelectual, essa pessoa pensa mais nos cursos acadêmicos. A gente não está falando isso. A gente está falando de todas essas coisas novas que existem no nosso planeta, graças a Deus. Esgoto, luz, energia, e antes não existia nada disso. Isso tudo é progresso. Que nós estamos bem avançados, mas a moral, apesar de nós termos melhorado muito, não falem mais, que está cada vez pior. Porque quando a gente fala que está cada vez pior o nosso planeta, não tem jeito mesmo. Nós não estamos acreditando em nós. Quem é que vai mudar tudo isso, pessoal? Nós. Quando a gente fala esse mundo não tem jeito, a gente não acredita em nós, porque se tem que partir de nós a mudança. Porque
Todos os ensinamentos nós já tivemos, não é verdade? Jesus já esteve aqui, já vivenciou, ele não só nos ensinou. Deus, maravilhoso, nos dá a oportunidade de reencarnar. Agora, a transformação depende de nós. E o progresso moral, ele envolve também, meus queridos. Aí eu tenho uma pergunta aqui que eu achei interessante, a questão 781 do Livro do Espírito diz assim: tem um homem o poder de paralisar a marcha do progresso? O que vocês acham? Nós podemos paralisar? Não? Nossos alunos aqui são ótimos aí. Não temos, mas os espíritos não falam assim, ó. Não, mas tem, às vezes, de embaraçá-la. O que ele quer dizer com isso? Nós pode retardar. Por quê? Hoje tem, por exemplo, a internet. Se nós colocarmos alguma mensagem de preconceito, de ódio, isso vai se estender a multidões de pessoas que vão ler aquilo. O que nós estamos ensinando ao próximo? Se o país está em guerra, um irmão contra o outro, nós não vamos retardar um pouco o progresso do nosso. Não vai deixar de ter o progresso, mas vai retardar um pouquinho. Vai embaraçar um pouquinho esse progresso. Se eu estou dirigindo, ou a pessoa me xinga e eu devolvo, o que eu estou mandando para o universo? Eu estou fazendo igual na época de Moisés, olho por olho, dente por dente, não é verdade? Eu prometi aí. Se alguém me agride, eu devolvo, eu estou ainda na época de Moisés, olho por olho, dente por dente. O progresso moral é quando nós trabalhamos tudo isso. E essas são as observações que nós vamos fazer no nosso dia a dia. Eu estou devolvendo as agressões que me fazem? De que maneira que eu estou agindo com o outro? Se eu ainda estou naquela fase de me dar um tapa, eu devolvo, eu ainda estou na época de Moisés. Olho por olho, dente por dente. É certo? É esse o progresso moral que nós precisamos trabalhar em nós, que é o convite para... É fácil, pessoal. Vocês acham que é fácil? É fácil, mas não é impossível. Estamos aqui para isso. Quem quer passar de ano aqui? Quem quer passar de ano? Todos querem. A gente pode não conseguir passar em todas as matérias, mas vamos tentar passar pelo menos 50% delas. E graças a Deus nós temos outras oportunidades, mas não podemos esperar a próxima oportunidade, né? Vamos tentar passar adiante um pouquinho agora. Isso é progresso moral. Às vezes eu acordo, às vezes eu trabalho o dia inteiro, tal, chego cansada em casa. Eu tenho um pequenininho em casa que quer conversar comigo. Aí eu falo, eu estou cansada, depois eu falo. Acontece isso com a gente? Não, é? Mas o importante para nós é aquele pequenininho. Ele precisa da nossa atenção. Isso é progresso moral, por quê? Porque aquela atenção que a gente vai dar para aquele pequenininho, ele vai se sentir amado. Mas, às vezes, a gente entende, nós entendemos a necessidade do mundo. Nós temos que trabalhar mesmo. Tanto que existe a lei do trabalho, isso faz parte do nosso dia a dia. Mas não podemos abrir mão do amor das pessoas. Que hoje nós estamos abrindo mão das pessoas. Não estamos fazendo isso? Hoje a gente é capaz de estar na nossa casa, conversar com um parente nosso pelo WhatsApp. Fazemos isso, não fazemos? E não olhamos no olho dele. Se a gente conversa com o nosso jovem em casa pelo WhatsApp, não olha no olho dele, a gente não vai saber como é que ele está. Ele pode falar que está tudo bem na mensagem,
mas o olho ele está precisando de um abraço. Ele está precisando de contar algo que ele passou. E só quando a gente olha no olho dos nossos pequenos, que a gente sabe quando ele precisa mesmo de atenção, algo está acontecendo. Isso é progresso moral. Às vezes falta em nós esse olhar quando vai conversar, o abraço que se faz necessário, a atenção que se faz necessária. O celular ele é muito importante, ele faz parte da nossa vida. E a culpa não é dele quando a gente não dá atenção para o nosso filho, para o nosso marido, para nossas esposas, para os nossos amigos. Ele não é o culpado é quem está manuseando. Não é assim? A culpa é sempre nossa. O progresso existe para nossa vida se tornar melhor. E graças a Deus existe todas essas tecnologias. Mas a gente não pode perder dentro de nós a humanidade, o amor. Nós podemos seguir o progresso, mas também não podemos esquecer que, às vezes, o contato é muito importante. Você conversar com seu filho, você conversar com as pessoas que fazem parte da sua vida. Porque a gente não sabe quando que a gente vai poder conversar de novo, a gente vai sair para trabalhar. Às vezes a gente sai até bravo com o familiar, não é verdade? Não façam isso. Façam as pazes sempre que puder, perdoa. Porque as coisas passam tão rápido. E isso é o exercício da nossa melhoria moral. A gente sabe que a gente está aqui hoje. A gente não sabe quando a gente vai retornar para a nossa verdadeira morada. Aqui é uma escola, a gente já tem esse conhecimento. Quer perder, às vezes, tempo sem falar, sem olhar, se perdoar. A gente, às vezes, sai para trabalhar sem falar um oi porque está bravo. Às vezes, por uma coisa tão pequena. Mas será que a gente vai voltar? A gente não sabe. Será que a gente vai retornar para a nossa casa ou vamos retornar para a nossa verdadeira morada? A gente não sabe. Então, que a gente possa praticar todos os dias, exercitar todos os dias essa transformação. E qual que é o maior exercício para isso? Fazer o que Santo Agostinho nos ensinou. Ele fazia isso todas as noites, antes de dormir. Ele fazia uma análise, ele refletia qual foi a sua atitude naquele dia. De que maneira que eu tratei as pessoas, de que maneira, qual que foi o meu dia a dia. Eu ofendi alguém, passava um filminho na cabeça dele. Vamos fazer esse exercício conosco mesmo. E quando nós fizermos esse exercício, nós vamos identificar cada vez mais as nossas falhas. E é normal, nós somos aprendizes, somos alunos. E todo aluno, ele quer melhorar, não é verdade? Vocês me falaram que quer passar de ano. Mas para que nós possamos passar de ano, nós precisamos fazer a lição. Nós precisamos estudar. Agora, quando eu falei que a gente não pode só ter o progresso moral, porque o progresso moral sem o progresso intelectual, ele vai ficar falho. Por que ele vai ficar falho? Porque eu não vou aceitar a mudança que está tendo ao meu redor. Eu vou falar que eu não vou tomar vacina porque aquilo faz mal. Eu não vou falar isso, porque eu não estou entendendo o progresso. Tudo que veio da medicina é de Deus. Ele permitiu. Eu vou falar que eu não vou querer luz elétrica na minha casa, eu não vou querer computador, eu não vou querer fazer uma série. Quando surgiu o cartão de crédito, há uns anos atrás, o pessoal falou, jamais eu vou ter esse negócio. Não foi assim? Hoje ninguém vive sem. Todas essas coisas são para a nossa convivência. Então, a gente precisa acompanhar o progresso intelectual, ler, estudar a nossa doutrina. Porque quando vocês obtêm o conhecimento, aproveitar os cursos que tem na casa. E quando vocês obtêm o conhecimento, vocês vão saber se eu estou aqui na frente falando bobagem ou não para vocês. Então, o que a doutrina nos ensina? A fé ela tem que ser, alguém sabe, raciocinada.
A gente precisa ter um conhecimento. A gente precisa ler as questões do Livro dos Espíritos. É um convite que é feito para a nossa doutrina, nos convida a isso. Isso é progresso intelectual. Até estudar sobre a doutrina é um progresso intelectual. Tudo bem, meus queridos? Vamos exercitar? Todo mundo quer passar de ano, não quer? Eu também vou procurar exercitar no meu dia a dia. Tudo isso que eu falei para vocês, eu falei para mim. Meus ouvintes são os que estão mais próximos. Eu também vou, juntamente com vocês, exercitar para cada dia eu possa melhorar e eu possa progredir e fazer esse progresso moral no meu interior. Aí que nós possamos, no nosso dia a dia, daqui a algum tempo, a gente não sabe quanto, falar, eu estou realmente seguindo o que Jesus me ensinou. Eu estou vivenciando Jesus em mim. O que é vivenciar Jesus em nós? É praticar o que ele nos ensinou. Amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E olhar para o outro com amor. Quando a gente olha para cada uma das criaturas, e a gente lembra que nós somos filhos do mesmo Pai, vai desenvolver no nosso interior esse amor para com o próximo. Que é o que vai fazer com que nós possamos seguir esse progresso moral. Muita paz a todos, nós possamos exercitar no nosso dia a dia.